Oi, pessoal. Vamos entrando. O Ed. Oi, Ed. Boa tarde, boa noite. A Tainá já tá aí. Já vou chamá-la. Então, pessoal, vão entrando. Hoje a gente vai conversar aí sobre um material muito bacana e esperamos que vocês gostem e que seja muito útil. E aí a gente já vai dizer também para vocês como acessar esse material, tá? Deixa eu lembrar aqui como é que faz para convidar a gente. Aqui eu acho. Aqui, ó, William. Eu acho que eu já coloquei o William, gente. Será? Já. Vamos ver. Oi! Entrei. Ah! Eu não sei se é boa tarde ou boa noite já, então já fica pelos dois. Fica É um pelos dois. happy hour. É que nem o almoço, né? Até tu não almoçar não é boa tarde. Então até não jantar Isso. não é boa noite, então a gente aceita aí. Então tá. Olha só, o Carlos tá aí. Vivian! Deixa eu achar a Tainá aqui, gente, por favor, que eu nunca fiz esse com 3 pessoas. E agora onde é que eu vou? Carlos, Ah, grande Carlos. onde é que eu vou para convidar a terceira pessoa? Será que eu vou ter que pedir ajuda para os universitários aqui? Vamos ver. Oiê! Não podia perder. Tu consegue ver para mim? Ajuda aqui da equipe técnica. Eu já ia pedir pra Marina aqui se ela sabia também, porque eu também não vai tornar a terceira pessoa aqui. Ah, o Matheus tá achando aqui já. A Tainá Dressel. Aí. Ah, já. Entrar ao vivo com a Tainá. Isso. E aí, como é que ele vai dividir a tela? Será? Oi, Gláucia. Estamos em 3 pessoas. Que legal. Oi. Tá nos ouvindo, Tainá? Oi, agora sim. Ah, que bom, que bom! Conseguimos! Que legal, que legal. Então, bem-vindos ao canal. Vocês já fazem parte do canal, mas agora numa live, né? Então, bem-vindos e muito obrigada por aceitar o convite e por essa parceria, né? Eu achei que o material ficou muito bonito e já agradeço aqui a parceria publicamente, né? Para vocês. Então, quem está aqui, possivelmente me conheça por seguir o canal, né? Eu sou a Cátula, eu sou produtora de conteúdo aqui do canal Proteja, psicóloga, e vou apresentar esses 2 convidados que temos aqui, vou fazer as devidas apresentações, né, pessoal? Vocês sabem que aqui eu não sou muito de formalidades, né? Mas é mais uma conversa, isso aí, uma conversa, happy hour mesmo, viu? Então eu vou apresentar o professor William Seconello e a Tainá também, tá? O William, ele é psicólogo e professor aqui da IMED, que fica aqui em Passo Fundo, onde eu moro. Fica, inclusive, bem pertinho da minha casa. E ele fez o mestrado e doutorado em psicologia na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente vai querer ouvir um pouquinho dessa trajetória dele, porque tem tudo a ver com a área, né, da psicologia jurídica. Então, a gente vai pedir para ele nos falar um pouquinho sobre isso. Então, a experiência dele é nessa área, com foco em pareceres técnicos, treinamentos voltados para a psicologia do testemunho. Tá? E ele desenvolve pesquisas na área de falsas memórias, reconhecimento e técnicas de entrevista, com o objetivo de compreender melhor os processos cognitivos de vítimas, testemunhas e suspeitos, testar procedimentos que melhorem práticas investigativas.
Então, muito, muito importante e né, tem muita relação com o nosso material também, né? Com o material que a gente vai apresentar para vocês hoje. E essa querida aí, a Tainá, de Sena Dressel, é a estagiária, né? Estagiária, estudante de psicologia, eu acho que está no finalzinho, depois tu nos fala também, né, Tainá? Mais para o final do curso. Ela foi estudante de psicologia da IMED, né, a aluna do professor William, e foi minha estagiária no fórum o ano passado, aqui no Fórum de Passo Fundo. Hoje faz outro estágio, né? Mas eu não largo muito dela, para falar a verdade. Eu não largo muito da Tainá. Não vou deixar ela embora. Não quero deixar ela embora, então volta e meia eu vou lá na Tainá. Tá. Então, a Tainá também foi monitora do nosso curso Infância Violada. Né? O nosso curso, coitada da Tainá, deu uma trabalheira para ela, porque eu precisava de alguém que revisasse a Tainá. Ela, assim, bem atenta, né? Capaz, muito eu atenta. amei. E aí deu uma trabalheira. Então, a Tainá é essa querida aí, muito dedicada, né, no estágio e na faculdade, com certeza. Então, primeiro eu vou começar por ela, né, porque foi a partir da Tainá que a gente desenvolveu esse trabalho, então vamos começar por ela, pela Tainá, para tu nos contar, Tainá, né, da tua trajetória, em especial, como foi o estágio lá, aqui no Fórum de Passo Fundo. Então, conta pra gente em que semestre tu tá, conta pra gente como foi o estágio, conta pra gente também onde que tu tá agora, né? Então, começamos por ti. Bom, então, primeiro é um prazer estar aqui. Vocês, principalmente junto com Cátula e William, vocês sabem o quanto eu admiro vocês. E então, eu estou no 9º semestre de psicologia atualmente. Realizei ano passado meu estágio junto ao Fórum da Comarca de Passo Fundo. Eu fui estagiária da Cátula. Nas varas, eu atuei na equipe técnica, então, das varas da família e do juizado da infância e juventude, acompanhando processos e realizando perícias psicológicas, psicossociais. E eu não sei se eu já conto também a ideia de onde surgiu a cartilha? Pode ficar à vontade. Tá. Então, eu iniciei o meu estágio junto ao fórum, junto com o início da pandemia, né? E por conta disso, o meu primeiro semestre, ele foi muito mais direcionado a acompanhar os processos eletrônicos, estudar eles. E eu lembro que, em especial, um dos primeiros processos que eu acompanhei, ele era um processo muito recente. Mas ele era um processo enorme. Não sei se, Cátula, tu lembra desse processo, mas ele era um processo enorme. E ele era enorme porque ele tinha muitas provas midiáticas, né? Vídeos, áudios, fotos. E eram provas que o conteúdo delas se repetiam ao longo de todo o processo. E era muito visível de perceber a criança, né, no caso, quando tinham os áudios e ela era muito questionada pelos genitores, que insistiam em perguntas, nas mesmas perguntas muitas vezes, até que a criança desse uma resposta, né? E não qualquer resposta, mas a resposta que eles queriam ouvir. Isso é uma coisa que a gente ainda vai falar, que a gente trouxe para a cartilha, que é a questão de não aceitarem muitas vezes o não e o não sei da criança como uma resposta. Então, isso foi levantado, esse assunto com a Cátula, sobre como, com processos eletrônicos e também com os aparelhos celulares, que hoje em dia tem gravador, tem câmera, ficou fácil de anexar provas aos processos, e essas provas acabam não só por avolumar esses processos, mas muitas vezes por expor as crianças, né? E expor de forma desnecessária. Então, como nesse primeiro semestre eu estava mais em home office, o professor William sugeriu que eu elaborasse algum material de acordo com as leituras que eu estava fazendo, né, estudando para o estágio. E eu e a Cátula, então, quando a gente foi conversar, surgiu essa questão que a gente já tinha visto anteriormente, da exposição das crianças nos processos. E a gente viu que não existia muito material, não existe muito material específico sobre esse assunto, né? Tanto é que quando eu fiz
um texto sobre o assunto que foi postado aqui no Instagram do canal Proteja. Ele foi repostado agora, mas a primeira vez que ele foi postado, eu lembro que uma pessoa comentou que ia usar desse texto como referência num laudo. Então, isso mostra como falta como falta material sobre esse assunto em específico. Então, a gente começou a pensar na cartilha e, para isso, eu realizei entrevistas com 2 profissionais da área, né, que têm muita experiência e foram super abertas, e, mais uma vez, quero agradecê-las, que foi a psicóloga perita e assistente técnica, que é a Andréia Calçada, e também a psicóloga jurídica e advogada, a doutora Beatriz Marinho. Então, depois das entrevistas que a gente pôde trocar ideias e perspectivas sobre esse assunto, eu, Cátula e o William, então, montamos essa cartilha com o intuito de informar mesmo, de trazer essa reflexão para profissionais, não só da psicologia. Eu penso que quando a gente fala desse assunto, é um assunto que tem que ser levantado muito na área do direito também, porque, teoricamente, são advogados que orientam sobre quais provas vão ser postas no processo, e também para pessoas no geral. Então, a gente tentou montar um material bem objetivo e claro, e foi mais ou menos isso. Foi assim que surgiu essa ideia. Uhum. Então, é uma reunião, né, Tainá, de fatores, na verdade, né? Porque primeiro tem essa questão da pandemia, porque a gente teve que inventar, né, criar, a gente estava, como é que vai ser esse estágio da Tainá? Precisa ter algo prático também. Claro, depois a gente começou a fazer algumas entrevistas remotas, né, e aí tu pôde participar, o curso preparatório de adoção, que foi online, então a gente foi aos poucos se adequando, se adaptando a esse novo contexto. Mas também tinha essa preocupação naquele momento inicial de ter uma produção, de ter algo que seja do estágio, né? Que venha, assim, muito da tua iniciativa. E essa foi uma preocupação, e na verdade, de muitos colegas, claro, bem como disse a Tainá, não temos publicação e não temos, assim, uma fórmula, né? E nem queremos dar, na verdade, né? Aqui a proposta é dar um pontapé, talvez, né? Esse pontapé inicial de refletir sobre isso. E de forma alguma a gente quer desestimular que tenha uma prova, se construa, se produza um vídeo em que a criança está falando algo importante, revela algo importante, foi espontâneo, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Então a gente não quer dizer não gravem mais, não é essa a nossa proposta, a nossa ideia. É ter um limite disso, né? Porque a gente está percebendo algo real, porque lida com os processos, a Tainá viu já isso, eu vejo isso o tempo todo, processos carregados de provas que parece assim, quem é que está olhando para essa criança, quem está dando um colo, abraçando, acolhendo, falando com ela sem estar com um celular na mão, gravando, né? Enfim, essa é a nossa preocupação aí principal. Mas antes de falar mais especificamente do conteúdo da cartilha, vamos também falar com o William, para ele nos contar um pouco dessa trajetória, como é que tu foi parar na psicologia jurídica, né, William? Para a gente poder conhecer um pouco mais de ti. Sim. Então, eu fui parar na psicologia jurídica porque eu gostava de estudar memória. Nunca imaginei que ia trabalhar com psicologia jurídica, mas aí fui para a PUC fazer meu mestrado, meu doutorado sobre orientação da professora Lilian Stein, que ela é bastante conhecida no tema de falsas memórias, eu nem fazia ideia disso até se orientando dela. E aí fui entendendo que a memória do dia a dia, que às vezes a gente esquece de alguma coisa ou lembra de alguma coisa errada, quando a gente pensa num processo, ela é uma prova fundamental e a gente precisa ter um cuidado com isso. Comecei então a estudar um pouco essa área, fui me aprofundando no doutorado, tive a oportunidade de voltar assim para desenvolver treinamentos para como que as pessoas podem coletar informações, né, confiáveis a partir da memória, porque é isso, a gente tem que olhar para a memória com uma técnica, né, com uma visão científica de que, bom, eu preciso entender que existe um relato que ele pode ser sugestionado, até muitas vezes uma falsa memória, mas, por outro lado, eu não quero tirar a credibilidade de uma vítima ou desconstruir um crime que realmente aconteceu. Eu quero que se possa chegar
a resolução justa para o caso. Mas para isso a gente tem que entender como é que o cérebro funciona e que técnicas que vão tornar essa prova, dependendo da memória, mais confiável ou menos confiável. Então, eu tenho voltado mais meu treinamento muito para policiais e para juízes, para tentar avaliar essa questão, tanto o reconhecimento de pessoas quanto as técnicas de entrevista. E foi até curioso, né? Porque quando eu comecei na IMED, comecei a dar aula, já comecei com a Tainá como estagiária e já começou com a Cátula. E daí, poxa, né? Fez toda a trajetória para vir parar exatamente com a Cátula já sendo a supervisora local. Aí começou a pandemia, gente, bom, tem que, né, vamos pensar alguma coisa que você pode fazer de útil. E já, eu já estava assim, quase querendo sugerir, viu, faz ali ó, sobre falsas memórias, eu não, tem que ser dela, tem que vir dela. Imagino que a Cássio também já está segurando. E veio a Tainá, olhou com o olhar dela, viu, olha, a gente precisa ter um olhar mais técnico para isso. Então, conseguimos juntar, felizmente, aí, né, esses lados, e é curioso até porque eu e a Cátula, nós trabalhamos com a psicologia jurídica, mas em lados diferentes, né? Por exemplo, a Cátula entrevista crianças, né? Eu sou a pessoa que faz pareceres para verificar se essa entrevista foi feita de uma forma adequada, né? E meu objetivo, por exemplo, não é dizer, olha, o abuso não aconteceu ou o abuso aconteceu, é dizer, olha, esse relato da forma que ele foi obtido, ele é confiável ou ele não é confiável? E eu achei interessante, né, desse material que nós vamos falar mais, porque assim, vi já que vários aqui que foram aparecendo aqui no canal são pessoas que já têm um conhecimento da área. Eu acho que é uma angústia que às vezes todos nós que estudamos de alguma forma essa obtenção do relato das crianças, né, como uma prova, porque tem muito conhecimento que a gente gostaria que fosse público, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esperar que todo mundo saiba como proceder em todos os casos. Se eu acho que o meu filho está sofrendo um abuso, eu vou querer fazer de tudo para proteger. Às vezes eu vou começar a gravar várias vezes no intuito de tentar proteger, né? E isso pode ou revitimizar ou até mesmo acabar sugestionando a criança sem saber, né? Pode acabar prejudicando a qualidade daquela prova mais adiante. Então, a ideia foi pensar um material também que fosse acessível nesse sentido, né? Para a gente poder também trazer essa discussão, que é uma discussão que ela está atual, mas a gente não tem nenhuma literatura científica acompanhando isso hoje, né? Então, é a validade assim, que eu vejo de um material desse sentido. Isso, então, perfeito. Então, assim, o que não temos a proposta, por exemplo, diferente de um mestrado, que a gente poderia ter, né, construir uma pesquisa a partir deste problema, né, que é a exposição das crianças em processos judiciais, o uso das provas e até que ponto elas contribuem para um desfecho judicial, né, ou não contribuem, ou só fazem volume, né, como disse a Tainá. Então, isso seria aí uma linha de pesquisa, mas que, claro, a gente sabe que demora muito tempo até chegar a um produto final que seja acessível. E como a gente já tem uma experiência, né, e também partiu da experiência das colegas que foram entrevistadas pela Tainá, além da nossa e das nossas reflexões aqui em conjunto, né, das revisões que foram feitas por nós e também por elas, porque enviamos para elas antes de fechar a versão final, né, para elas darem um feedback para a gente. Então, tudo isso também se constitui como um material que é, sim, prático e também tem um fundamento em teoria e fundamento na prática, na experiência de nós todos, né, que participamos dessa construção, né? Então, William, a gente queria te ouvir um pouco sobre isso. Tu usou essa palavra sugestionada, a criança pode ser sugestionada. Explica para quem aqui está nos acompanhando, né, o que é a tal, né, da sugestionabilidade, que é aí um primeiro ponto do nosso material. Isso é um ponto importante, né, porque primeiro, assim, todos nós somos sugestionáveis e somos sujeitos a falsas memórias e tudo mais, mas quando nós estamos falando, principalmente de crianças, nós temos um grau de sugestionabilidade maior. Quem já conviveu com uma criança pequena já sabe como é que são as interações com a criança.
né? Tu pergunta para a criança, então, que cor que é isso aqui? Daí ela vai dizer, é branco. E daí tu fala, que cor que é isso aqui? Daí ela vai falar, é branco. Né? Que cor é isso aqui? É preto. É isso aí, é preto. Ela entende nas interações com o adulto que quando o adulto faz uma pergunta, ele já sabe a resposta. Então, o papel dela é descobrir a resposta que o adulto quer. Então, muitas vezes isso pode acontecer, esses mesmos processos de comunicação que acontece com uma criança e com um adulto no cotidiano, pode acontecer quando você tem, por exemplo, uma suspeita de abuso, né? Se tem uma pergunta que é feita inadequada, o titio passou a mão no seu bumbum, passou, doeu, doeu. Essas perguntas, mesmo sem querer, podem sugestionar o relato dessa criança. E aí a gente tem dois caminhos que são perigosos, que por um lado, eu posso estar fazendo todo um processo em torno de um crime que talvez não tenha sido cometido, ou eu posso estar fazendo a investigação sobre um crime que realmente aconteceu, mas que por eu ter, no início, sugestionado a criança, vai prejudicar o julgamento lá na frente. Porque aí o juiz vai olhar, ele não vai saber se essa criança está falando porque aquilo aconteceu, ou se porque ela foi sugestionada. Né? Então, às vezes a gente acha assim que a memória nunca que uma criança iria mentir, nunca que a memória é muito preservada. Aqui a gente está falando de processos naturais. Às vezes a pessoa vai direcionando o relato e acaba acreditando naquele relato, ou acaba, enfim, distorcendo aquele relato por processos normais do dia a dia. Então, isso que é interessante a gente pensar, porque a nossa memória ela não foi feita para ser uma máquina filmadora e para relatar as coisas como sempre aconteceram. O relato de uma vítima, por exemplo, ela é decorrente não só da memória dessa vítima, mas das técnicas que foram utilizadas para conseguir essa memória. Significa que toda memória é pouco confiável? Não. Ela vai ser tão confiável quanto as técnicas que eu for utilizar para obter. E isso é interessante, porque hoje nós já temos literatura, mais 50 anos de pesquisa que mostram, olha, existem perguntas que vão aumentar a qualidade e a quantidade das informações que tu vai obter. Existem perguntas que vão direcionar e vão te resultar em poucas informações e informações pouco confiáveis. E a gente vai ter vários fatores, mas esse fator de interação ele é muito interessante porque ele pode acontecer, essa interação, quando eu começo a gravar, por exemplo. Daqui um pouco uma criança ela começa a repetir o relato de um abuso porque ela foi gravada várias vezes. E teve essa questão da repetição que pode ter prejudicado. Ou, de novo, pode ser que realmente tenha acontecido, mas por o afã de querer resolver e não, preciso ter muitas provas, o pai, a mãe da criança começa a gravar repetidamente, a ponto que essa prova que poderia ter sido mais confiável se fosse coletada por um profissional capacitado no momento adequado, da forma adequada, né, se perdeu essa oportunidade. Então, por isso que é interessante a gente pensar, porque no fim a gente quer que seja utilizado o conhecimento que a gente tem hoje de como a memória funciona, como que quais informações são mais confiáveis, para que isso possa ajudar o sistema de justiça como um todo. Né? Então a gente não consegue mudar como a memória funciona, a gente consegue mudar que procedimentos aí a gente vai estar utilizando, o que a gente vai estar cuidando na hora de coletar essas informações. Enquanto tu falava, William, eu lembrei de uma situação, né, que também está relacionada a isso. Por exemplo, uma cena que eu tive lá no trabalho, em algum momento, né, foi que uma criança tinha sido claramente orientada sobre o que falar, né? Diante disso, e isso é importante para o pessoal que nos assiste, tanto os profissionais quanto às vezes temos, né, alguns pais e mães, enfim, porque qual é o problema, qual é a dificuldade disso? A gente não sabe se essa orientação é, né, de fato verdadeira, enfim, aquilo que a criança está contando de fato aconteceu ou não, porque claramente não é espontâneo. Né? A gente identifica isso. Então eu tive lá uma situação que o menino, né, chegou, acho que até contei para a Tainá uma vez, né, porque é uma cena muito
ficou muito ilustrativo, assim, dessa questão da orientação recebida, né, pela mãe. Ele abriu a porta, enquanto eu conversava com ele, ele abriu a porta e perguntou o que mais que ele tinha que dizer para a mãe, né? Então a mãe olha para ele e diz a verdade, né? Mas ele já tinha falado, ele veio e largou as 3 coisas que ele tinha para falar, assim, muito rápido, e daí depois me pediu para brincar. Então, tipo, eu tirei a missão, né, das minhas costas, eu já tinha essa missão, aí, né, tirei esta função aí, essa minha tarefa, acabei com a tarefa e agora posso brincar, né? Então era essa a ideia. E o problema é exatamente esse. Nesse caso, a gente, como profissional, tu não vai saber, né, se isso aconteceu ou não aconteceu. Mas uma coisa a gente identifica, ela foi orientada. Então, diante disso, a gente acaba tendo um limite nessa prova. E é isso que o William está falando também com relação às gravações. Não é que a gente não queira que grave, né? Ok? Mas quando a gente percebe, quando está ali uma gravação que é sugestiva, que está mais falando coisas do que ouvindo da criança, né? Em que a pessoa repete insistentemente, que a pessoa busca um tipo de resposta e até, né, não ter aquele tipo de resposta, não para, né? Enquanto ele não para de perguntar e repetir aquilo, isso é algo que acaba prejudicando o entendimento daquela situação. O profissional fica sem entender se aquilo aconteceu ou não aconteceu, mas fica claro que aconteceu uma entrevista sugestiva, né? Então, isso limita a nossa avaliação, limita a prova, né? E isso pode prejudicar a proteção da criança, né? Então, assim, a sugestionabilidade é o primeiro ponto, né, dessa nossa cartilha. A gente explica ali o que ela é, né, e também dá algumas dicas no final lá para como não sugestionar, porque a sugestionabilidade é isso, né, da gente trazer uma informação para aquela criança, né? E aquela criança, o que é a sugestionabilidade? Ela incluir na sua memória, né? Incluir na sua memória aquela informação. Eu não sei se tu viu esse exemplo, William e a Tainá também, que tem um exemplo que a Elizabeth Loftus dá, né, que eu acho muito engraçado, eu sempre falo nas minhas aulas, a Tainá caiu, mas ela já volta. Eu sempre dou o exemplo da Loftus nas minhas aulas, que a memória é uma batata, né? Originalmente é uma batata. E aí, se a gente vai colocar uma cenoura, no final é uma sopa de legumes, né? Então ela diz, se a gente vai incluindo, a memória não é perfeita, ela é editável, né? Ela se transforma. Então, é nesse sentido que a gente interfere, né? E isso que é uma coisa assim que é interessante, porque assim, sempre que eu recordo alguma informação que está na memória, ela fica num estado transiente que eu posso colocar novas informações. E aí, se, por exemplo, aconteceu um fato, aí eu tive uma entrevista, foram inseridas novas informações. Quando eu vou fazer uma segunda entrevista, eu não estou acessando mais aquela memória do fato, eu estou acessando o resultado de todas as vezes que essa memória já foi remexida, né? Então, assim como uma cena do crime, né? O que acontece, por exemplo, quando tem uma cena do crime? Tu vai lá, isola a área do crime para que as pessoas não vão lá contaminar. Nesse ponto de vista, a memória ela é como se fosse uma cena do crime. Ela deveria ter aquela faixinha branca pra gente, aquela faixinha amarela com preto pra gente colocar para isolar também a cena do crime, né? Para tentar manter, vamos deixar aqui e deixar que as pessoas que têm uma capacitação possam coletar e analisar, porque da mesma forma a cena do crime, tu não quer que tá lá o perito, daí chega uma pessoa que estava ali, eu achei essa digital lá no meio, analisa ali. Não, tem que o perito ir lá e coletar e verificar a confiabilidade, né? E assim tem os interesses da memória, né? Nesses textos que a gente publica, a gente recebe, né, alguns textos, e eu também faço, que é essa seção ponto de vista, onde a gente publicou o texto da Tainá. Também tem um outro texto que faz essa analogia que tu fizeste da cena do crime, né, que é um texto do Danilo, que é um psicólogo judiciário lá de São Paulo. Então, esse texto está numa das nossas cartilhas, que é o volume do ponto de vista
mas eu não sei se é do ano passado ou desse. Então, se foi do ano passado, já está disponível, e se foi desse, está no nosso feed e vai estar no próximo volume no final do ano. Então, a gente fala, né, sobre esse primeiro ponto, que é a sugestionabilidade, e o segundo ponto, a gente fala das emoções da criança. Né? Então, esse é um ponto, assim, eu queria até, né, de repente, ouvir um pouquinho da Tainá, o que ela acha, pela experiência dela, o que ela lembra dessas crianças, né, dessas crianças que a gente viu lá naqueles processos. Tainá, qual era a tua percepção, né, sobre como elas estavam se sentindo? Uhum. As crianças que a gente recebia, muitas vezes chegavam até nós, sem saber também por que estavam ali, quem que a gente era, né? O que elas iam fazer. Então, tinha todo esse trabalho de explicar o que é uma psicóloga, né? O porquê que elas estão ali. E sempre uma preocupação, acho que em adequar a nossa linguagem para a idade da criança ou do adolescente, né? E muitas vezes a gente vai conversar com elas, né, sobre assuntos que são delicados, sobre a família. Então, às vezes, a gente começa a entrar no assunto, ela puxa para outra coisa, né? Se ela tá com um brinquedo na mão, ela vai, muitas vezes, né, querer se distrair, ir para outro rumo. Então, tem todo um processo, né? E acho que por isso que a gente traz essa reflexão, assim, porque os profissionais que estão ali são profissionais que estão capacitados para isso, né? Para ter essas conversas. Então, eu não sei, Cátia, se tu vai ainda falar sobre essa questão das emoções, mas... Sim, uhum. Não, Pode terminar. Não, pode falar. Não, pode falar. Então, daí eu complemento depois se o que eu tô pensando. Tá, perfeito. Então, o que eu queria trazer também nesse aspecto, que é o nosso segundo ponto, né, da nossa cartilha. Então, falamos de sugestionabilidade, desses aspectos cognitivos da memória, então, desse limite, né, da nossa memória. E também a gente fala um pouquinho sobre as emoções. Por que a gente traz isso numa cartilha que se propõe a refletir sobre a produção de provas, né? Porque a gente percebe ali, eu lembro de até mesmo um despacho do juízo, não sei se a Tainá trabalhou nesse processo ou lembra disso, mas eu lembro de um despacho de um dos nossos juízes aqui que dizia assim que que era perceptível que aquele genitor não tinha acolhido a criança, porque ele ficou gravando ela chorando o tempo todo e ele não acolheu em nada o que ela estava falando, né, para ele. Ela estava se queixando, fazendo queixas, enfim, várias queixas sobre uma determinada situação. E ele, com a mãe, né, com quem ele estava em litígio, e em nenhum momento ele se preocupou em acolher ela, se aproximar. Ele estava gravando porque ela estava se queixando de uma situação com a mãe que ele poderia usar no processo. E o juiz, isso chamou a atenção do juiz também, né? Esse fato. Então, isso que a gente quer pontuar também, né? Que muitas vezes, especialmente nas varas de família, esse litígio ele ganha tanta intensidade, né, nos adultos. Esses adultos me parecem assim muitas vezes que eles estão cegos, né? Eles não conseguem enxergar a criança, as necessidades emocionais que ela está tendo ali, né? Isso a gente percebe, não são em todos os processos, claro, né? Mas em alguns processos das varas de família a gente percebe isso. O direcionamento da energia, né, da atenção daquele adulto, o investimento dele é muito maior no litígio, no olhar para o outro adulto, o que ele está fazendo de errado, o que eu posso usar naquele processo contra ele, né, do que olhar para a criança e dar aquilo que ela precisa. Né? Então, isso a gente traz assim como um ponto que é crucial e ninguém vai saber dizer, né, isso, a não ser os pais avaliarem naquele momento, né, no momento em que acontece, deles dizerem, não, meu filho precisa de mim agora, esquece esse celular, né, depois disso a gente vai conversar lá no fórum, vai ser esclarecido,
mas eu vou dar isso que ele precisa agora, né? Então, até onde eu gravo, quando eu paro de gravar, quando eu não gravo e vou acolher, isso a gente não vai saber, né? Como profissionais aqui. Isso está no cotidiano da família e essa família vai ter que saber, né, pontuar isso. O nosso objetivo aqui é trazer essa preocupação, é levantar isso e dizer, olha, vamos olhar para a criança, para aquilo que ela está dizendo, não como uma parte do processo, né? Mas como o pai, como a mãe desta criança que tem a responsabilidade de oferecer aquilo que ela precisa, tanto materialmente quanto emocionalmente, né? Então é isso que eu queria dizer dessa parte das emoções da criança. E aí, eu acho que a Tainá vai nos contar um pouco dessa percepção sobre a equipe, porque isso faz toda a diferença, né, quando a gente fala disso, porque quando a gente está dizendo, né, que uma criança pode se sentir desamparada ali nesse momento, né, ela está sendo gravada, não quer, às vezes ela reclama, se queixa, né, que ela não quer essa gravação, essa foto, né, ela não quer aquilo. Então, ela não está querendo aquilo, né? O pai ou a mãe estão insistindo nisso. Por que que a gente diz, né, que pode não ser necessário gravar, né? Por que que a gente diz isso? Que pode não ser necessário gravar tudo o que a criança fala, tudo o que a criança diz para colocar no processo, né? Então, porque existe aí uma equipe que faz esse trabalho de escuta, né? Então a gente vai ouvir um pouquinho a Tainá sobre essa percepção dela nesse ano, onde ela ficou inserida aqui na nossa equipe, e claro que temos diferentes realidades, né? Eu acho que junto com isso, né, da importância da equipe e o papel que a equipe tem, relacionando com o que tu trouxe sobre as emoções das crianças, não só quando são questionadas muitas vezes essa questão da irritabilidade, mas de ter que vivenciar muitas vezes um conteúdo que é traumático para elas, né? Elas acabam, o que a gente trouxe, experienciando novamente essas emoções, né? E eu lembro que um cuidado muito grande que o professor William teve na supervisão do meu estágio, e foi fundamental, fez toda a diferença, era de sempre se preocupar como que eu estava me sentindo quanto estagiária, lendo os processos e fazendo as escutas, né? Porque não é fácil estar nesse papel de escuta. Se a gente for pensar, para um processo chegar até a equipe técnica do fórum, é porque envolve litígio, é porque envolve múltiplas violências psicológicas, físicas, até sexual. Então, são conteúdos que não são fáceis de serem trabalhados, e eu tinha todo um estudo, né, dessas questões, e tinha todo um suporte de profissionais experientes, e ainda assim não era fácil. Então, quando a gente pensa nos pais ou familiares das crianças que não estão muitas vezes preparados para o que a criança vai trazer, né, para o sentimento que a criança vai ter ao relembrar isso, e tem um vínculo muito maior com a criança, imagina como que é, né? Então, e eu digo isso, assim, que é muito importante frisar isso por várias questões, mas uma coisa que a gente sabe, que os estudos mostram, é que a reação que o adulto vai ter, né, quando for o adulto ou a pessoa escolhida pela criança vai ter na revelação, ele vai predizer o que a criança vai fazer a partir disso, como que a criança vai lidar com isso. Se ela vai relatar novamente quando for necessário, por exemplo, para a equipe do judiciário, né? Ou se ela vai acabar por se retratar e dizer e negar o que ela falou justamente por não ter sido acolhida, né? Que era o que a Cátula estava dizendo. A preocupação muitas vezes mais em gravar do que acolher o que a criança traz e o que a criança sente. Então, o fórum ou o judiciário, ele tem profissionais que são capacitados para isso, para poder conversar com as crianças, com os adolescentes ou com as vítimas, enfim, sobre eventos negativos e traumáticos, visando diminuir esse sentimento que pode ser encadeado pela lembrança do fato, né? Que daí foi o que o professor William falou. E também para questionar de forma a não sugestionar, né? A não
não forçar a dar uma determinada resposta para poder preservar da forma mais fiel possível o que foi vivenciado. Então, né, no estágio ali tinha psicólogas, né, a Cátula era a que eu acompanhei, mas tinha assistentes sociais, então, e todos treinados, né, a realidade, ao menos que eu encontrei aqui na comarca de Passo Fundo. Mas eu costumo dizer que Passo Fundo é privilegiado, aí porque eu não sou suspeita, porque eu acho que a nossa equipe aqui é maravilhosa. Eu adoro a minha equipe, né? Então, a gente tem o privilégio aqui de ter uma equipe assim, bastante completa, né? Com a Patrícia, que é minha colega psicóloga, temos 2 psicólogas, eu e a Patrícia, mais 4 assistentes sociais e o nosso colega psiquiatra, né, forense, que não tem em muitas cidades, né? Temos aqui em Passo Fundo, temos ele, né? Então temos uma equipe que é muito integrada também, muito amiga, muito parceira, né? Então isso é um privilégio, além de ter uma qualificação, que eu acho que a nossa equipe aqui é bem qualificada. Então, mas infelizmente não é a realidade, né, de todas as comarcas no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então a gente tem realmente um déficit grande nessa área de profissionais, de equipes técnicas, né, que trabalham, especialmente os concursados, a gente pode dizer, porque a gente tem ainda esse trabalho de nomeação, né, e eu vejo uma diferença porque o nomeado, alguns conseguem ter uma dedicação, né, que é somente para esta área. Então já vão se qualificando e dirigindo mesmo a sua formação, seus estudos para essa área. E outros, eles ficam né, também tendo outros trabalhos. E claro que a gente não consegue fazer tudo, né? A gente não consegue estudar clínica, né, psicologia jurídica, um mundo de informação em cada uma delas. Então, a gente percebe assim que profissionais de carreira, né, eles sim têm um outro engajamento, né, um outro engajamento, tanto que eles fazem parte de uma rede, né, eles não estão fora, eles estão dentro de uma instituição. Então essa é a minha percepção também, meu entendimento, né, de que esses profissionais, nós que somos concursados, nós fizemos parte de uma rede mesmo, né, então é diferente de alguém que está fora, vem fazer um trabalho e acabou, entende? Então eu acho que tem essa questão da inserção também. Bom, então temos esses 3 pontos que falamos, né, na nossa cartilha, e eu quero ouvir um pouco mais o William no sentido assim, de William trabalha em treinamentos, ele trabalha fazendo esses pareceres, e aí tu pode nos dizer, William, um pouco, de repente, dessa tua percepção de como estão, né, as entrevistas hoje. Tu se formou, tu é um guri, né? Tu se formou há pouco tempo. Eu ia dizer assim, quem sabe tu me dá uma comparação da década passada, mas tu não tem essa... Quando eu cheguei ainda não era tudo mato mais, então já tinha uma certa caminhada, mas estou aí há uns 6 anos trabalhando já nessa área, então a gente consegue ver algumas mudanças, né, como um todo, né? Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, policiais que estão começando a prestar mais atenção nisso, protocolos que, primeiro, uma coisa que é importante, para mim, eu acho assim, a questão de nós termos a capacitação do profissional que vai ouvir uma criança, né, que está sendo suspeita de ser vítima de uma situação de violência, né, como é a questão do depoimento especial, eu acho isso fantástico, que essa pessoa tenha um treinamento para entender não só como fazer as perguntas, mas até como foi falado, essa questão das emoções e para facilitar a comunicação, tem um rapport, né? Então tu vai ver, por exemplo, uma entrevista com uma criança, sei lá, se for uma entrevista que dura meia hora, talvez 20 minutos, vai ser só construindo o rapport para essa criança se sentir à vontade para depois tu conseguir essa informação. E se a pessoa não tem essa capacitação, muitas vezes, no início, quando estava essa transição, eu via muitos juízes assim, falando tipo, tá, mas por que está conversando outra coisa? Pergunta logo as coisas que precisa, vamos terminar essa entrevista. Mas se tu não gastar aqueles 20 minutos para estabelecer o rapport, tu não vai conseguir aqueles 10 minutos finais que vão te dar as informações que tu precisa, né? Então, a gente tem hoje uma capacitação,
que está ocorrendo já para os profissionais que vão ouvir, para que seja utilizada, então, as informações adequadas, e também para as pessoas que não vão ouvir, mas que de alguma forma precisam saber o que esse profissional vai fazer. Então, para não repetir perguntas, daqui a um pouco a pessoa que vai fazer uma outra perícia com a criança, na curiosidade, faz uma ou outra pergunta, pode estar ali um prejuízo para essa prova. Então, precisa-se ter um entendimento e eu gostaria que essa capacitação que hoje tem para as pessoas que ouvem as crianças no fórum, se tivesse para toda a rede que de alguma forma vai ouvir uma criança. Né? Porque toda vez que a criança vai relatar algo sobre o passado, isso é muito importante. Então, e inclusive não só para crianças, mas também para vítimas, testemunhas, suspeitos, qualquer situação que a memória vai ser uma prova, nós precisamos de pessoas capacitadas, porque senão, o que é, da mesma forma que a gente está falando assim, olha, um pai e uma mãe pode, na melhor das intenções, gravar e sugestionar a criança, um profissional que não é capacitado, ele pode, na melhor das intenções, também fazer uma pergunta sugestiva, induzir, não construir um clima de rapport favorável para facilitar a comunicação. Então a gente precisa ter, e isso eu vejo já com bons olhos, de que é preciso mudar isso de ponta a ponta, né? Desde a pessoa que está no conselho tutelar ou que está na polícia militar e na polícia civil, até o juiz, para que o juiz possa avaliar, né, como é que essa prova foi coletada. Nós temos alguns avanços já sendo feito nisso, então, por exemplo, existem polícias que hoje já estão seguindo protocolos para treinar, mas isso é importante, né, porque, para quem não está familiarizado, técnicas de entrevista, geralmente elas vão ser estruturadas em algum tipo de protocolo, né? Então, que tu estabelece para coletar evidência científica. Eu preciso criar um método e aí eu consigo fazer testes para ver, estou conseguindo treinar essas pessoas para conseguir o resultado que eu quero, o que vai envolver que etapas vai envolver essa entrevista, tudo isso, e aos poucos está começando a se avançar nisso. Estamos ainda muito longe de onde gostaríamos, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, o depoimento de uma criança numa situação de violência, de abuso sexual, enfim, é gravado. Mas em todos os outros casos, não é padrão, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul e na maioria dos estados, tu gravar o depoimento quando é feito na polícia, quando é feito, e aí tu vai ter uma transcrição, né? Por exemplo, chega ali para o juiz uma transcrição de como é que foi o relato de um crime que aconteceu 1 ano atrás. Tu não tem um relato de como que aconteceu realmente, tu não tem um registro de que perguntas que foram feitas, tu tem uma transcrição do que aquela pessoa lembra, do que do escrivão conseguiu, e ainda assim nossa capacidade de conseguir colocar em palavras toda uma cena complexa, né, é muito difícil, né? Então, isso são avanços, assim, hoje a gente está aqui no Brasil, onde, por exemplo, a Inglaterra, a Noruega estavam há 30 anos atrás, mais ou menos. Mas estamos tendo avanços, né? Estão acontecendo por linhas diferentes, eu vejo, né? Assim, por exemplo, na Inglaterra eles começaram a mudar e treinar a polícia inicialmente para entrevistar melhor suspeitos, e as crianças foram o último treinamento que eles se deram conta que eles precisavam ter. E aqui no Brasil aconteceu o contrário, né? A gente começou então pelas crianças, espero que ainda tenha um espaço aí para os suspeitos, gente. Eles também merecem ser ouvidos da forma adequada, com rapport, com relato livre e tudo mais, né? Mas é isso, é uma técnica. Como tu falou ali, né? Qualquer técnica que tu for fazer, tu tem 2 opções. Ou tu é capacitado numa técnica adequada, ou tu vai puxar o que tu acha que é certo. E assim, nas nossas conversas do dia a dia, nós não estamos acostumados a fazer um relato livre ou perguntas abertas, né? Então, se alguém me perguntar, se eu perguntar para a Cátula, pô, Cátula, vi ali que foi viajar, como é que foi a viagem? Tu não vai falar, olha, por volta das 5 da manhã eu levantei da minha cama, eu caminhei em direção à porta. Tu não vai, tu vai relatar o que tu acha que a pessoa quer ouvir e esperar que a pessoa faça perguntas, né? Então, e isso é uma estrutura diferente do que a gente vai esperar numa entrevista adequada, que a gente vai querer estimular que a pessoa entrevistada relate o máximo de informações com o mínimo de interferência possível, né? Então, tudo isso
quase que desaprender o modo que a gente age no dia a dia para conseguir agir de uma forma técnica, para conseguir essas informações, mas também entender o que facilita para que as pessoas relatem informações, né? O que facilita para que a gente consiga estabelecer um clima de comunicação, conseguir informações mais confiáveis. Então, tem toda uma ciência para isso. E é por isso que é importante, por exemplo, quando a gente pensa na gravação e as provas midiáticas que a gente estava falando, que talvez, né, se possível, seja melhor que esperar esse profissional que tem toda essa técnica e foi capacitado, ele possa fazer essa escuta, porque aí eu vou conseguir ter mais chance, né, de ter um julgamento adequado para esse caso. Né, porque essa pessoa foi treinada, foi capacitada, vai ter os procedimentos para gravar do início ao fim, então tudo isso é uma questão que a gente precisa pensar, né? E isso que eu acho que é um lado legal assim, desse material que foi desenvolvido, porque ele é voltado justamente para as pessoas que não costumam ter informação sobre como funciona isso, né? Tu é pai, mãe, né? Tu não vai se informar como que tu vai ouvir uma criança em caso de abuso sexual, vai ser instintivo, né? Então é preciso que tenha uma orientação, né, de fácil acesso, que a gente possa, enfim, ajudar, divulgar para garantir que a gente consiga preservar a memória, preservar os direitos, preservar o bem-estar dessa criança. E essas orientações que a gente dá aqui, né, elas estão conectadas com todo esse aparato assim, teórico que o William traz, que é a base dos treinamentos, né, profissionais. Então, os princípios são os mesmos, mas é claro que a gente traduziu aqui em poucas orientações, né, em uma linguagem muito acessível, como, por exemplo, não interrompa, né, uma regra de ouro que às vezes eu tenho que dizer para as minhas alunas de supervisão, né, olha aqui, ó, nesse ponto tu interrompeu, essa pergunta tu acha que tu poderia fazer depois? Poderia. Ah, então tá, então faz depois, não interrompe, né? Poderia, mas onde aconteceu isso? Mas como é que é o nome dele, né? A criança tá falando, não interrompe, né? Deixa falar. Não insistir, né? A criança não tá querendo falar, né? Tá insistindo, né? Não repetir as perguntas, né? Então, porque tem aquela ideia que já foi falada aqui, né? Que o William trouxe. Ah, que cor é isso? Que cor é isso? Tem a ideia lógica de certo e errado. Então, a criança entende que precisa acertar, né? Que tem uma pergunta, uma resposta ali que está sendo esperada. Ela é um tipo de resposta. Então, ela vai mudando essa resposta até acertar, né? Então, não repetir, não ficar insistindo nessas perguntas, em assuntos que ela não quer falar. E essa questão do acolhimento dos sentimentos, a gente traz também, né? De acolher, né? A questão de não ficar expondo a intimidade também da criança, a gente botou um pouco, né? Falou assim, porque... eu também tenho visto, além da exposição dos processos judiciais, a gente teria aí também outra linha para abordar, que é a exposição nas redes sociais, que também vem para dentro do processo judicial. Eu estou vendo isso em duas vias, tá? Aquilo que está sendo colocado na rede social sobre a criança que vai para o processo e o processo que vai para a rede social. Né? Eu recebi em alguma ocasião, por mensagem privada, Cátula, olha aqui, o que tu acha, né? Então eu entrei, era um perfil já com milhares de seguidores. Aqui a gente tem 6 mil seguidores em 2 anos, é assim um processo lento da gente ir conseguindo, né, seguidores, e aquele tal daquele perfil tinha assim, ó, não sei quantos, era recente o tal do perfil e tinha assim um absurdo de seguidores, parecia uma pessoa influencer, né, das redes sociais. E era um processo, gente, era um processo judicial envolvendo uma criança, era vara de família, né? Eu não vou ficar citando aqui para não... Porque eu também não mergulhei nisso aí, não fui a fundo, porque eu não... né, já tenho os meus para trabalhar, não vou trabalhar em processo que não é meu. Mas assim, ó, era expondo a criança, tinha vídeo dela chorando, tinha vídeo dela recusando uma tal de uma visita, né? Então, isso aí também é muito preocupante, porque tem uma questão assim, ó, o que a gente joga na internet pode ser para sempre, né? Pode ser para sempre.
Eu li outro dia também sobre uma menina que, numa situação de escola, aí ela virou meme, né? Um coleguinha gravou, virou um meme há alguns anos atrás, e ela tentou suicídio, começou com comportamentos de autolesão, né? Começou a ter depressão, se isolou, saiu da escola, uma série de repercussões assim emocionais graves, né? Graves, em virtude dessa exposição de uma situação na escola, não era dentro da família. E que a gente pode ter certeza que na família é muito mais pesado quando são situações que envolvem o pai, envolvem a mãe, né? Envolvem situações de violência. É muito mais pesado para a criança ter que lidar o resto da vida, né? Outra coisa que eu vejo é situação de abuso que uma câmera de um determinado comércio pega, capta, né? E vai parar na internet. E as pessoas estão compartilhando isso como se fosse protetivo. Não é. Né? Tá expondo aquela criança, essa criança vai crescer, ela pode estar com esse vídeo ali. Então, eu estou batendo nessa tecla que já falei disso aqui e vou repetir, já publicamos sobre isso lá no YouTube também, que não, né? Não, a gente precisa pensar na criança primeiro, e a gente tem outras estratégias de proteger a criança do que expor o abuso sexual que aconteceu com ela, né? Então, eu queria ver com vocês, se vocês querem trazer mais alguma coisa sobre, né, o nosso trabalho aqui em conjunto. Depois eu vou dizer para o pessoal como é que eles têm acesso à cartilha. Muito bem. Eu não sei, porque pelos meus cálculos já está acabando o tempo, né? Porque eu sei que vai acabar, eu vou sumir do nada, né? Então. Eu acho que não corta, William, mas não corta mais. Não corta, não corta mais. Então tá. Olha, eu acho que assim, é difícil a gente opinar sobre um trabalho que a gente ajudou a construir, porque daí parece que a gente está puxando a bola para o nosso assado, mas assim, um trabalho que, dados os devidos méritos aí, foi construído pela Tainá, né? Nós orientamos, nós supervisionamos, mas foi toda a demanda ela que percebeu, né? E ela foi atrás e buscou, assim, eu acho que é uma coisa muito legal de a gente pensar, né? E até para quem aqui está escutando e de alguma forma é psicólogo jurídico ou trabalha em alguma área assim, a importância de dar espaço para pessoas que estão buscando um estágio nessa área, né? Porque às vezes a gente pensa assim, pô, mas não tenho tempo para gastar, para não sei. A gente sabe, gente, eu sei que todos temos demandas e tudo mais, mas temos aí muitas pessoas que estão querendo entender mais, conseguir buscar mais, conseguir auxiliar o trabalho. Tanto é que foi a primeira vez, se eu não me engano, que alguma estagiária acabou produzindo um material sendo estagiária ali no fórum, né? Foi uma questão assim que surgiu na hora, veio como demanda e a gente conseguiu ver. Então, assim, agradecer, acho que ficou um trabalho muito legal e é interessante pensar, né? Porque o estágio acabou, mas os frutos desse estágio, eles vão continuar e vão poder atingir outras pessoas que nem são de Passo Fundo, né? Então, isso é muito legal de perceber. Eu acho que eu fico muito feliz de ver que a minha curiosidade, assim, de saber como que era a psicologia jurídica e daí ir atrás do estágio, resultou nesse material, né? E que foi pensado, assim, com muito cuidado, com muito carinho. Foi um processo longo, né? E eu acho que, mais uma vez, só já foi dito, mas eu queria reforçar que esse intuito da nossa cartilha, do nosso material, não é dizer que não pode mais utilizar provas midiáticas em processo, né? Só deixar isso bem claro, assim, elas podem vir até a contribuir, eu acho que, principalmente quando for, assim, de maneira espontânea, né? Mas só realmente fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, sobre que é bem a pergunta, né? Qual a real necessidade de gravar ou de tentar entrevistar a criança, sendo que tem profissionais preparados e capacitados para fazer essa escuta, né? Que tudo que a criança for dizer ali no vídeo, no áudio, ela vai ter que repetir depois, novamente, né? Para um profissional. Então, acho que é isso que eu acho muito importante frisar, assim.
Uhum. Eu quero agradecer a esses dois, né, que estão aqui participando da live e que produziram, né, e também a Andréia Calçada, que é essa querida, nossa colega, parceira também no canal, que né, participou dessa entrevista com a Tainá, contribuiu para pensar sobre esse tema e está aí também divulgando a live, né, divulgando o material. Ela participou da nossa primeira jornada em maio desse ano, então uma super parceira. E a outra colega que participou é a Beatrice, que trabalha no Ministério Público do Rio de Janeiro, é uma outra referência, né? Referência na área da psicologia jurídica no Brasil. Então são duas profissionais assim de muito, né, de muito gabarito. Temos outras colegas e parceiras que poderíamos também ter ido atrás delas, mas essas duas trouxeram muitas contribuições para a gente. E também, quem deixou assim bem bonito, né, esse material, o Matheus. O Matheus aqui, meu marido, publicitário, né, do canal, que fez a diagramação e ficou bem lindo, né, gente? Ficou lindo, assim. Então, a gente demorou, foi um processo que acabou demorando mais do que a gente queria, mas a gente sabe que lida com várias demandas, né? Nós todos aí lidamos com várias demandas. Então, para finalizar, eu vou dizer para vocês assim, ó, que quem está no mailing, né, do canal Proteja, quem recebe, eventualmente, a gente não manda muito e-mail, tá? A gente manda alguns só, mas a gente manda mostrando os vídeos, né? Mostrando que a gente abriu a inscrição para alguma coisa, dizendo que a gente publicou algum vídeo, algum evento, enfim. Então, a gente mandou um e-mail, o Matheus mandou o e-mail hoje já para quem está na nossa lista com a cartilha. Então, quem está cadastrado vai abrir o seu e-mail e vai estar lá no e-mail já. Né? E quem não tá, daí vai estar no na nossa bio aqui no Instagram, e aí vai estar assim um link para as cartilhas, né? Por quê? Porque é o mesmo link para as 3 cartilhas. A gente tem a cartilha da proteção, que foi a primeira que a gente lançou, até o Carlos estava aí, foi o nosso revisor técnico daquela primeira cartilha, que fala sobre todas as formas de violência, várias dicas importantes também. O ponto de vista, que é a coletânea de textos do ano passado, e mais essa cartilha dos riscos na produção de provas midiáticas. Então, vai ter um linkzinho, né, na nossa bio, que se chama Linktree, né, que tem vários outros links ali dentro, e daí dentro do Linktree vai ter as cartilhas, para fazer os download das 3. Tá? Isso para quem não é cadastrado ainda, para quem é cadastrado já está no seu e-mail, tá bom? Eu quero, então, agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui e participarem do canal tão ativamente. E quero dizer que vai ficar publicado aqui, porque já me mandaram perguntas, né? Se vai ficar gravado, enfim, espero que dê tudo certo para eu deixar gravadinho aqui e ficar aqui no canal para quem quiser assistir depois. E também eu vou convidar vocês, que eu vou sair dessa live, mas vou entrar numa outra sozinha só para explicar como vai funcionar a nossa semana de Black Friday. Então, a gente vai ter uma semana de Black Friday abrindo inscrições para os nossos cursos, enfim, e eu vou explicar melhor como vai funcionar. A gente preparou algo bem legal, assim, então eu vou convidar vocês para entrar de novo, quem está aí nos assistindo, para saber como é que vai funcionar a nossa Black Friday, tá bom? Então, gente, um bom final de semana e muito obrigada pela participação de vocês dois, especialmente, e de todo mundo que esteve aqui assistindo a gente, tá bom? Obrigado aí. Bom final de semana para todo mundo aí, pessoal. Bom fim de. Tchau, tchau.